Na informática, um algoritmo é uma sequência de instruções que devem ser seguidas para resolver um problema ou realizar uma tarefa. Principais características: algoritmo é uma sequência finita de passos lógicos. É também um conceito fundamental em ciência e computação e tecnologia. É utilizado em uma ampla gama de aplicações tecnológicas e também são usados para processar informações e executar tarefas. Exemplos de algoritmos receita de bolo, algoritmos de compreensão para MP3, algoritmo de criptografia, algoritmo de aplicativo de mapas, algoritmos de tecnologia artificial, algoritmos de ordenação de números, algoritmos nas plataformas sociais. Nas plataformas sociais, os algoritmos são usados para melhorar a experiência do usuário. O Facebook utiliza um algoritmo chamado EdRank para classificar os conteúdos na timeline de seus usuários. Algoritmo no aprendizado de máquina. Algoritmo pode ser usados para analisar grandes conjuntos de dados e fazer previsões. Bom dia, gente. Hoje eu estou aqui para explicar um pouco sobre o que é pseudocódigo. Então vamos começar aqui do início, né? Pseudocódigo é uma forma de representar algoritmos, funções ou outros processos de forma simplificada e intuitiva. Ele é escrito em uma linguagem simples e universalmente compreensível. O pseudocódigo é uma definição formal de um algoritmo que pode ser traduzido para uma linguagem de programação. Ele é conhecido de pseudocódigo porque não é realmente executável. Aqui eu vou falar agora algumas vantagens do pseudocódigo. O pseudocódigo permite aos programadores estudantes visualizarem e compreender os passos lógicos por trás de operações complexas. Melhora a legibilidade de qualquer abordagem. É uma das melhores maneiras de iniciar a implementação de um algoritmo. E também funciona como documentação bruta. Agora eu vou falar como pode ser estruturado o pseudocódigo. O pseudocódigo é uma sequência que é representada por uma lista de passos, onde cada um deles descreve uma ação específica a ser realizada. Cada passo deve ser executado exatamente na ordem em que é apresentado. O que eu entendi é o seguinte: o pseudocódigo tem que ser estruturado de uma maneira bem específica, porque é o seguinte: a máquina não é como um ser humano, ela precisa ser instruída exatamente como deve ser feito, porque se você não der um passo, se você não instruir um passo para a máquina, ela vai acabar não fazendo o que deveria fazer, vai acabar errando o passo a passo, entendeu? Então a gente precisa, quando a gente for criar um pseudocódigo, a gente precisa fazer de forma bem estruturada, falando cada passo, e isso não pode errar, entendeu? E é isso. Oi família, agora eu vou estar explicando sobre descrição narrativa. Vamos ir por partes. O que é a definição de descrição narrativa? A descrição narrativa é uma forma de representar algoritmos, só que através de uma sequência de passos descrita de uma linguagem natural, ou seja, uma linguagem humana, por exemplo, português, inglês, qualquer outra língua aí que tiver aí no mundo. É uma ponte entre a linguagem falada e a linguagem de programação. Vamos entrar aqui agora na área das vantagens. Vamos dizer aqui, uma vantagem não é preciso aprender conceitos novos, pois já se tem domínio da própria língua nativa. É o que está sendo dito aí, né? Se você já sabe falar a sua língua, você não vai precisar aprender, por exemplo, a linguagem de programação, que torna tudo mais fácil quando você for fazer um código, um algoritmo, na verdade, usando a descrição narrativa. Desvantagens agora. A linguagem natural pode ser interpretada de diversas maneiras ou de diferentes maneiras, dificultando a resolução do problema. É o seguinte, a gente também é humano, né, velho? Então, tudo que a gente faz também é suscetível a erros, até o nosso falar, né? Então, acaba que
quando a gente vai fazer um algoritmo falando de forma natural, acaba, por exemplo, acarretando alguns problemas. Outra desvantagem é a seguinte: a linguagem natural é abstrata, imprecisa e pouco confiável, constantemente gerando ambiguidade. E é como eu falei, a linguagem humana tem muitas vezes que a gente fala e a gente acaba não sendo muito claro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de quando a gente estava estudando descrição narrativa. O professor falou que era para dar cada passo a passo. Só que se dependesse da gente não falaria cada passo a passo. A gente falaria de forma simples e acabaria que o computador não ia entender, entendeu? Porque o computador entende quando tem que dar cada passo a passo. Esse é um exemplo de como a nossa linguagem humana poderia atrapalhar o computador de entender. Exemplos de descrição narrativa. Um bom exemplo, na verdade é muito usado, é uma receita de culinária, uma receita de bolo, por exemplo. Uma receita culinária é um exemplo de descrição narrativa. Nela, o autor diz textualmente ao cozinheiro como cada etapa deve ser cumprida a fim de preparar uma refeição. E é exatamente assim que a gente tem que fazer para o computador entender o que a gente quer, entendeu? Agora eu vou dar 2 pequenos passos para você construir uma descrição narrativa. Primeiro, analisar o enunciado do problema. E segundo, escrever utilizando a linguagem natural os passos que devem ser seguidos para a resolução do problema. Ou seja, não deixe nada. Por exemplo, você quer trocar a lâmpada. Você não vai só falar botar a escada, desparafusar a lâmpada, botar a lâmpada e já foi. Não é assim. Você tem que dar cada passo a passo. Por exemplo, comprar a lâmpada ou pegar a lâmpada, pegar a escada, pôr a escada, subir na escada, desrosquear a lâmpada, rosquear a lâmpada nova, descer e por último ligar, entendeu? É claro que eu acabei esquecendo de falar de desligar a luz, né? Porque pode ser que deu algum problema, né? Mas é o seguinte, é sobre isso, como fazer uma descrição narrativa. E é aqui que eu encerro. Bom dia, hoje eu vou estar falando sobre o fluxograma. O fluxograma é uma representação visual de um processo que mostra as etapas, decisões e sequências de um fluxo de trabalho, e também conhecido como um diagrama de fluxo. Os fluxogramas são usados em diversas áreas, como engenharia, educação, programação de software e gerenciamento de projetos. As vantagens do fluxograma são que ele tem vantagem para planejar, visualizar, documentar e otimizar processos. Eles também são úteis para a comunicação de processos, desde os processos mais simples até os processos mais complexos. São formas simples de ilustrar um fluxo processual. São aliados poderosos na gestão e otimização de processos. Como é feito um fluxograma? Um fluxograma são desenhos que são variados símbolos, cada um representando uma etapa diferente do processo, de um código, que seria um código difícil, ou um pseudocódigo, como a gente falou no instante. E agora em formato de formas geométricas fáceis. E nós vamos estar mostrando os exemplos para vocês na tela.